Então, vamos lá para a resolução da questão 4 da página 96. Considere o triângulo de vértices A de coordenadas 3 e 4, B de coordenadas -1 e 2 e C de coordenadas 2 e -1. Obtenha uma equação. O que ele quer? A letra A, ele quer a equação da reta suporte AB, ou seja, a equação da reta, que compõe esses dois pontos, A e B. Lembra o seguinte, gente, toda vez que a gente tem dois pontos que a gente quer descobrir a equação da reta desses dois pontos, a gente pode utilizar o coeficiente lá, porém, como a gente não tem o gráfico para a gente ver o coeficiente linear, não tem como usar. Ou a gente pode utilizar a regrinha do determinante, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente vai, calcular aqui o determinante, do ponto A, do ponto B e de um outro ponto, que é um ponto que a gente vai supor sendo um ponto de coordenadas x e y, que a gente não conhece. Então, novamente, montando o determinante, a gente tem aqui, ó, o que a gente tem? A primeira coluna formada pelas coordenadas y dos pontos, dos pontos, x de A é 3, o x de B menos 1 e o x do ponto lá que a gente pode chamar de D, a gente chama de x, porque a gente não sabe, E aí a segunda coluna é composta pelas coordenadas y, y de A, 4, y de B, 2 e o y aqui do terceiro ponto. A última coluna que é sempre igual a 1. O que a gente faz? A gente pega as duas primeiras colunas e a gente repete ela aqui do lado, ó, iguaizinhas. Agora nós vamos calcular o nosso determinante. Calculando primeiramente, a diagonal principal. Nós temos que a diagonal principal vai ser justamente 3 vezes 2, que é 6. 6 vezes 1 é o próprio 6. A próxima, 4 vezes 1, 4. 4 vezes x, 4x. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes y, menos y. Agora, as coordenadas secundárias, começando por aqui, ó. Temos que 1 vezes 2 é 2, 2 vezes x, 2x. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes y, 3y. 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 1 é o próprio menos 4. Lembrando que tem que ser sempre igual a zero. Por quê, professor? Porque quando o determinante entre esses números, é igual a zero, isso significa que esses números são colineares, ou seja, eles são obrigados a estar na mesma reta, por isso que eles têm que ser obrigatoriamente colineares, e esse determinante tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, ó. Como é cálculo determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Quais são os valores da diagonal principal? 6 mais 4x e menos y. É menos, da fórmula, 2x mais 3y menos 4. Repete aqui esses primeiros valores e vamos fazer o jogo de sinal primeiro. Mais com menos dá menos, menos 2x, mais com menos dá menos 3y e menos com menos dá mais 4. Vamos ajeitar, ó. Percebe que eu tenho 2x, 4x menos 2x, Então, vai ficar, 2x. Eu tenho menos y menos 3y, vai ficar 4y. E eu tenho também 6 mais 4, que é próprio 10, Então, o que a gente faz? Observe que aqui nós temos número pares. Dá para dividir tudo isso por 2, dá para simplificar ainda mais. Então, 2x dividido para 2 é x. Menos 4y dividido por 2 é menos 2y. E 10 dividido para 2 é 5. Então, a equação da reta suporte AB é justamente x menos 2y mais 5 igual a zero. Essa aqui é a equação da reta suporte AB. Na letra B, ele pede a equação da reta suporte da mediana CM. Observa o seguinte, lembra que a gente tem que ter as coordenadas desse ponto e desse outro para supor um terceiro que a gente desconhece as coordenadas? Eu tenho as coordenadas de C, eu tenho, que é 2 e menos 1. Mas eu tenho as coordenadas de M? Não tenho, eu tenho que descobrir. Observe o seguinte, ele está te dizendo que essa é uma mediana. Lembra que uma mediana é uma reta que ela parte de um dos vértices do triângulo e ela chega lá no ponto médio
do outro lado, ou seja, no ponto médio do segmento AB. Se eu estou partindo do ponto C, eu vou lá para o ponto médio do segmento AB. Se eu tivesse partindo do ponto A, eu ia lá para o ponto médio, né? Formar um segmento com o ponto médio do lado BC. Então, como eu estou partindo de C, o meu ponto médio é o ponto médio desse segmento aqui, ó, AB. E a gente sabe como a gente calcula segmento de dois pontos cartesianos. Como é? O x é sempre o x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto dividido por 2. Então, ó, x do primeiro ponto, 3, menos, né? Quer dizer, mais, perdão, o x do primeiro ponto, que é menos 1. Tudo isso dividido por 2. Vai ficar 2 dividido para 2, 1. O y, de mesma maneira, vai ser o y do primeiro ponto, que é 4, mais o y do segundo ponto, que é 2, tudo isso dividido por 2. 4 mais 2 é 6, 6 dividido para 2 é 3. Então, as coordenadas do meu ponto médio é justamente 1 e 3. Coordenada x1 e a coordenada y3. Então, agora dá para montar o meu determinante, ó. Montando o meu determinante, eu tenho aqui a coluna com as coordenadas x dos pontos, a segunda coluna com as coordenadas y dos pontos e a terceira coluna sempre composta de números uns. Aí eu duplico, né, as duas primeiras colunas e vamos lá calcular o nosso determinante, que tem que ser exatamente igual a zero. Então, vamos lá. 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes x, 3x. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes y, 2y. Agora, secundária. 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes x é menos x. 1 vezes 1 é 1, vezes y, próprio y. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6. Vamos lá calcular o determinante. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Os valores da diagonal principal, menos 1 mais 3x mais 2y, menos da fórmula aqui, ó. Todos os valores da nossa diagonal secundária, que é menos x mais y mais 6. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque, novamente, esses pontos têm que ser colineares. Então, vamos lá, ó. A gente repete essa primeira aqui, parcela, e vamos fazer logo o jogo de sinal. Menos com menos dá mais x, menos com mais dá menos y, né? E menos com mais dá menos 6. Observa que eu tenho 3x mais x é 4x, 2y menos y é y, e menos 1 menos 6 é menos 7. Então, ó, não dá para simplificar, então a gente chegou à equação da nossa reta suporte da mediana CM, que é justamente 4x mais y menos 7 igual a zero. Então, essa foi a resolução da questão de número 4 da página 96.